e nesta quinta-feira Flávio Dino tomou posse no Supremo Federal. O 10º ministro indicado à corte em gestões petistas recebeu as boas-vindas do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. E, na verdade, a presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja o de fazer um país melhor e maior. Dino dispensou a festa para celebrar a sua posse na corte e deve participar de uma missa na Catedral de Brasília. A solenidade será realizada às 19h e deve contar com a presença de familiares e convidados do novo ministro. Rodrigo Constantino, Dino dispensou a festa. Boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, meus amigos de bancada, ilustre mestre Augusto, meu amigo Silvio, Piotr e toda a nossa audiência qualificada. Pois é, dispensou a festa, mas a turma comunista está em festa no Brasil. O presidente do STF, ministro Barroso, disse que tem todas as visões políticas ali, a democracia civilizada. Eu vejo os 50 tons de vermelho, né? Eu vejo ele mesmo, o presidente do STF, que andou reclamando que militar em palanque, as Forças Armadas subindo em palanque, é um atraso, é uma ameaça à democracia. Eu lembro dele indo num convescote da extrema-esquerda, da UNE, repleto de comunistas, e gritando do palanque: nós derrotamos Bolsonaro. Né? Então, acho que pior do que militar em palanque é juiz, que deveria ser imparcial, e um juiz de uma corte constitucional nem se fala, né? Politizando dessa forma, partidarizando dessa forma o STF. A chegada do Flávio Dino, um comunista, repito, ao STF, que enche de orgulho Lula, né, que é amigo de jornada há décadas e disse, agora teremos um comunista no STF. Eu não sei se é inédito ou não, porque acho que é um pouco de descaso com alguns outros ali que simpatizam com o MST e tudo mais. Mas mostra apenas que a politização da corte está sendo turbinada. Daqui para frente, a gente pode esperar que realmente o STF vai agir como uma espécie de extensão do próprio PT e da visão da esquerda no Brasil. Não há muito espaço para a direita nessa história, até porque a direita foi rotulada toda ela, à exceção, claro, daquela direita permitida que não é direita, os tucanos e companhia, a direita foi toda rotulada de golpista, de terrorista, de antidemocrática. Então, tem que combinar com os russos, essa democracia relativa que exclui 50%, grosso modo, e avaliando por baixo, a população brasileira. Adalberto Piotr, boa noite. Boa noite, Joyce, Silvio, Augusto, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou seguir nessa observação que fez aí o Constantino. É indecifrável, né, para ser generoso, quando o presidente Roberto Barroso diz que militar em palanque é um problema para a democracia, até porque se ele está no palanque ele vai ter que concorrer a uma eleição, ele vai ter que conseguir voto. E se for da vontade popular, o sufrágio universal, não é assim que se diz? Vamos lá. Mas problema é quando o ministro do Supremo vai a evento da UNE e diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Quando o ministro do Supremo simplesmente perde o recato que um juiz, ainda mais um juiz de Suprema Corte, deveria ter. Nós vimos, por exemplo, o próprio Barroso no Carnaval, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro. Isso é liberdade de um juiz? Pode ser liberdade de um cidadão, mas num momento tumultuado como está o país faz sentido? Ou mesmo participar de eventos promovidos por empresários brasileiros no exterior? Que mensagem isso passa? Então, quer dizer, a chegada de Flávio Dino, que, se você se lembra, nós reproduzimos aqui, inclusive, um trecho de um vídeo em que ele dizia sobre a liberdade de expressão, foi exatamente depois que houve a divulgação de um vídeo. Ele estava criticando as big techs em relação à possibilidade de divulgação de vídeos com crianças e tudo mais.
esse era o contexto da época, mas ele dizia assim, não, a liberdade de expressão não é um valor absoluto. E nem a Constituição impõe limites. Por exemplo, você não pode se esquivar de dizer quem você é. Está no texto constitucional. O anonimato é vedado pela Constituição. Até porque você tem leis para punir quem, por acaso, no entendimento da democracia, no entendimento da justiça, depois de todo o devido processo legal, obviamente, cometer um crime. Crime contra a honra. Está lá os 3 que são tipificados. Se você, por exemplo, fez alguma incitação criminosa dentro do arcabouço legal brasileiro, pode ser punido por isso. Mas, por exemplo, qual é a percepção que tem Flávio Dino, que agora passa a ser um ministro do Supremo Tribunal Federal e vai participar de julgamentos, por exemplo, de inquéritos que não deveriam estar no Supremo? Qual é a percepção dele sobre o devido processo legal, o direito à ampla defesa? O que ele acha desse momento do país? Como ministro da Justiça, ele não se opôs. Vai fazer o que agora como ministro do Supremo Tribunal Federal? Ontem, no discurso dele, ou antes de ontem no Supremo, ele diz assim, cobrem de mim apenas a dedicação à lei, a separação dos poderes. Ele precisa dizer isso no primeiro discurso dele a todos os outros colegas, olha, o Supremo está invadindo as prerrogativas, por exemplo, do Congresso Nacional. Dirá? Bom, não é que é uma questão de dar voto de confiança ou não. A questão é, ele tem agora uma oportunidade. O cenário que o precede não é alvissareiro, mas vamos aguardar. Em menos de 10 minutos de live, quase 50 mil telas, Silvio Navarro, nosso repórter Christian Costa, flagrou a meia usada pelo Dr. Geraldo na posse do Dino. Boa noite. Mais uma, né? Ele tem uma coleção. Geraldo Alckmin virou um meme. Ele é um meme. Boa noite para você, Joyce. Boa noite, meus amigos Piotto, Rodrigo, meu irmão Augusto. Boa noite para quem nos acompanha. Flávio Dino dispensou a festa porque aquilo já foi uma festa. Essa cerimônia de posse dele é a festa, como bem lembrou o Constantino, dos que derrotaram o bolsonarismo. O ministro Luiz Roberto Barroso se referiu à plateia como uma plateia heterogênea, com diferentes visões políticas. Não é verdade. Ali estavam todos os que trabalharam para derrotar o bolsonarismo. Exceção, talvez, os 2 ministros da corte, André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Todos os demais trabalharam contra, trabalharam a favor da reabilitação política e da vitória do atual mandatário da República, Lula da Silva, que estava lá na companhia da Janja da Silva, a primeira-dama. O Flávio Dino é o retrato da bagunça institucional, esse puro suco que virou o Brasil. O Flávio Dino conseguiu, num mesmo ano, neste ano, ser ministro da Justiça de saída, depois assumiu a cadeira de senador, discursou, apresentou projetos e agora vira ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele conseguiu cruzar a Praça dos Três Poderes e passar por todos eles. É o retrato de que está tudo errado. É o retrato da mistura, da bagunça. Aliás, quem o substitui na esplanada dos ministérios, ou seja, subordinado ao Palácio do Planalto, é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que também teve tempo, nesse interim da aposentadoria do STF para o cargo de ministro da Justiça, de advogar a favor de uma empresa que teve agora o perdão de uma multa bilionária, a JIF. É o retrato da bagunça. Não dá para esperar que o Flávio Dino não seja mais um político alinhado à esquerda e dentro e conforme este consórcio de governança do Brasil. Não dá para esperar outra coisa diferente dele. Augusto Nunes, o que você tem a dizer da não festa, que já virou festa faz tempo? Boa noite, Joyce, querida. Boa noite, compadre Piotto, meu irmão Silvio, grande amigo Consta. Boa noite a você que nos acompanha. Ele, quando se refere, o ministro Barroso, quando se refere a representantes das diferentes tendências e tal, ele está querendo dizer que estavam lá representantes das várias tribos que se juntaram para eleger presidente da República um ex-presidiário comprovadamente criminoso. Aí, né, tem uma montanha de provas aí sobre os crimes cometidos no local aí é que voltaram. Agora, quem acusava? Alckmin. E os representantes do lulismo que se meteram também
nas trapalhadas ilegais, criminosas, ocorridas desde o começo deste século. Aí todas planejadas e executadas pela quadrilha que o Lula lidera. Eu sou do tempo em que não era nem noticiada na primeira página a posse de um ministro, e era um país muito mais seguro. Eles estão lá para garantir o cumprimento da Constituição. Basta fazer isso para que a democracia, os democratas se sintam seguros. Por que eles estão se juntando lá? Porque é só nesses eventos aí que você pode juntar a turma toda. Convoca uma manifestação com a presença deles, manifestação de rua, para saber se a corte é popular. Aí você diz, eu também sou do tempo em que a corte, o desempenho da corte não comportava pesquisas de popularidade. Estavam lá para cumprir a lei e para garantir a segurança jurídica. Então, não tem porquê que você acha do Supremo, tudo bem. Não. Eles estão agindo como um partido político. Então, eles festejam a popularidade que não tem, com alusões à variedade, né, de figuras ali representativas da nossa pior sociedade, como dizem pelo avesso os cronistas sociais, ou diziam. Então é o seguinte, juiz vale a regra do futebol. Se o juiz aparece pouco no jogo, ele foi bem. Ele não interferiu tanto e tão indevidamente. E ali nós temos os juízes que fazem o que querem e não existe o VAR, e eles não dão aos advogados o direito de acesso às provas, aos processos, está tudo irregular. E o Barroso, depois de se cumprimentar pelo desempenho como ministro do Supremo e de cumprimentar os seus colegas, ele agora preside, né, uma instituição que, como dá a entender o discurso, é uma garantia, né, para a democracia brasileira. Isso aí, olha, é de um cinismo, tá, de uma hipocrisia, né, que seriam assustadores, o cinismo e a hipocrisia, se nós já não estivéssemos habituados com isso. Estão lá as diferentes tribos que se uniram para derrotar o fascismo bolsonarista. Agora, eles limitam a atuação política, né? Ninguém tem coragem de abrir a boca sobre o que diz o presidente da República a respeito do Hamas, por exemplo. Eles não são políticos, não botaram na presidência um ex-presidiário, pois então participem da vida política. Comentem o que não convém. Olha, eles estavam todos lá porque a única chance que eles têm de ficar com muita gente por perto sem maiores perigos. É isso.